Olá, Leoa, seja muito bem-vinda à nossa live de número 2 do aquecimento para o Mulher Independente. Seja muito bem-vinda, minha Leoa, vamos se achegar. Para você que está assistindo no replay, fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre o que as empresas esperam dos candidatos. Vou fixar aqui esse assunto nos comentários. Você que for chegando, quem for chegando, vai ficando à vontade. Vamos ficando à vontade, vamos chegando. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deixa eu fixar aqui o nosso tema da aula de hoje. O que as empresas esperam dos candidatos, minha Leoa? Entender isso é muito importante para que você consiga de fato mostrar na hora da entrevista de emprego ou até mesmo na elaboração do seu currículo o que verdadeiramente a empresa precisa ver. Não é chegar na entrevista de emprego e mostrar o que você quer mostrar, mas mostrar estrategicamente o que a empresa precisa saber, o que a empresa quer saber de fato de você. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas, Leoas. Vamos começar, né? Olha só, primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês, as empresas, elas esperam com aquela contratação crescimento. A empresa, ela cresce de duas formas, Leoa. Primeira forma, ganhando mais ou gastando menos. Então, a empresa, ela consegue ter lucro quando ela ganha mais ou quando ela gasta menos. Quando a empresa contrata um profissional, ele está buscando uma dessas duas coisas, ou ganhar mais ou gastar menos. Você precisa ter isso em mente como primeiro passo ao ir para a entrevista de emprego. Eu preciso mostrar na entrevista de emprego que eu sou capaz de fazer essa empresa ou ganhar mais ou gastar menos. Lorena, me explica melhor exemplos de vagas, exemplos de cargos reais no mercado de trabalho. Uma função de vendedor, por exemplo. O que o vendedor faz? O vendedor traz dinheiro para a empresa, faz com que a empresa ganhe mais. Vou dar outro exemplo, a função de auxiliar administrativo, auxiliar fiscal, auxiliar contábil. Esse profissional faz com que a empresa gaste menos. Todos os cargos que você imaginar, todas as funções existentes no mercado de trabalho são para fazer a empresa ganhar mais ou fazer a empresa gastar menos. Oi Wesley, seja bem-vindo. Leoas, vamos lá, no finalzinho eu respondo as dúvidas de vocês, se tiverem, pode deixar a dúvida aqui no chat ao vivo. Se você está assistindo no replay, pode deixar a dúvida aqui nos comentários, que eu venho respondendo todos vocês, tá bom? Então, voltando ao tema da nossa aula, o que as empresas esperam dos candidatos? Esperam que esse candidato faça a empresa crescer, espera que esse candidato faça com que a empresa gere lucro, com que a empresa consiga crescer de fato ao contratar esse profissional. Leoa, é bem importante dizer para você que você precisa ser estratégica, ter garra, persistência e estratégia na hora de elaborar o seu currículo, tá? Na hora da elaboração do currículo, você vai colocar palavras-chave que tenham o que a empresa precisa, que mostrem que você tem o que a empresa precisa. Como eu falei, a empresa quer que você entre para fazê-la ganhar mais. Então, no seu currículo, durante a entrevista de emprego, você tem que mostrar que você é capaz disso, você é capaz de fazer com que essa empresa ganhe mais ou consiga gastar menos. Lorena, me dá um exemplo, eu não estou entendendo como que eu posso aplicar isso na prática. Durante a entrevista, você vai ser perguntada, você vai ser questionada sobre seus pontos positivos. É interessante que, quando você for falar dos seus pontos positivos, você consiga mostrar que você é uma profissional que consegue fazer a empresa de fato ganhar mais. Não fale sobre pontos positivos vazios, pontos positivos que não têm ligação nenhuma com o que a empresa de fato precisa. Fale sobre pontos positivos que façam com que a empresa cresça, com que a empresa ganhe mais, gaste menos. Beleza, Leoa? Dando sequência aqui, vamos seguir. Olha só,
Você precisa mostrar na entrevista de emprego, na elaboração do seu currículo, que você é um profissional capacitado para aquela vaga. O que de fato a empresa que está contratando quer de você? A empresa quer que você entre para resolver um problema. Então mostre na entrevista de emprego que você é capaz de resolver aquele problema. E para mostrar que você é capaz de resolver aquele problema, você tem que entender o que a empresa precisa. Não tem como ir para a entrevista de emprego e achar que a entrevista vai ser um sucesso se você não consegue mostrar, entender o que a empresa precisa para depois mostrar que você pode curar aquela dor, que você pode resolver aquele problema, entende, Leoa? Então, pesquise sobre a empresa. Quando a empresa contrata um profissional para ser um vendedor, o que ela precisa? O que de fato ela quer? Ela quer vender mais. Mostre que você é capaz de fazer isso através do seu currículo, da sua capacitação, do que você tem de melhor. Não tenha vergonha de mostrar o que você sabe, tá bom, Leoa? Não tenha vergonha de pedir a sua vaga de emprego. Ao final da entrevista de emprego, você pode muito bem fazer uma chamada para ação. Já conhecendo a dor da empresa, a ferida da empresa, você pode fazer uma chamada para ação, falando que você quer prestar serviços ali. No final da entrevista, não deixe 100% a responsabilidade de contratar para o recrutador. Peça a vaga que você quer. Um bom vendedor, ele pede a venda ao final da venda. E o processo de entrevista de emprego, ele também é um processo de vendas. O processo de entrevista de emprego também é um processo de persuasão, de negociação. No final, você pode pedir o que você quer. Você pode pedir. Você pode olhar nos olhos do recrutador e dizer: olha, seu Joaquim, eu estou aqui totalmente disposta a trabalhar para vocês. Inclusive amanhã mesmo eu estou disposta a iniciar, a vir aqui para a empresa para mostrar o meu serviço, para mostrar do que eu sou capaz, para mostrar o que eu posso fazer para fazer a empresa crescer, para fazer com que a empresa seja melhor, e use ali a palavra-chave que você pesquisou sobre a vaga, sobre o que é necessário para que aquela empresa cresça. Durante os últimos 8 anos, eu entrevistei em média 2.000 candidatos e eu vi inúmeras pessoas, incontáveis pessoas que passam pelos processos seletivos pedindo: Lorena, eu preciso desse emprego porque eu estou desempregada, eu preciso desse emprego porque eu tenho 2 filhos para criar. Leoa, eu sei disso, eu sei que você tem as suas necessidades, você precisa trabalhar, você precisa daquela vaga. Porém, a empresa não quer saber disso. A empresa, ela vai te contratar se você tiver algo a oferecer para ela, tá bom? A sua dor, infelizmente, te digo isso, falo para você como uma profissional, eu já estive do lado de quem pediu emprego, hoje eu estou do lado de quem contrata. E Leoa, a empresa não quer saber qual é a sua dor, qual o seu problema, se o marido está pagando pensão, se não está pagando pensão. A empresa, ela vai te pagar um salário X por tantas horas por semana para que você resolva o problema dela. Então nunca mais vá para a entrevista de emprego dizendo assim: me ajuda, eu preciso desse emprego para isso. Não, você vai para a entrevista de emprego dizendo: eu posso te ajudar a fazer X. Qual é a vaga, Leoa? Qual é o cargo? O que a empresa de fato quer? O que a empresa precisa? Vá para a entrevista de emprego e tenha coragem de falar: eu sou capaz. Se a vaga é para vendedor, eu sou capaz de vender. Se a vaga é para auxiliar administrativo, eu sou capaz de fazer a organização dessa empresa. Lógico que você tem que estar ali com o alinhamento da sua capacitação, a sua capacidade de produzir, de fazer mais, e isso você vai buscar capacitação para fazer, tá bom? Quero ler aqui as perguntas de vocês, os comentários de vocês, tá bom? Vamos lá. A Yasmin disse: me dá dicas para jovem aprendiz, como deve se comportar para passar na entrevista. Yasmin, para jovem aprendiz, para vagas de estágio remunerado, para vagas de emprego formais,
sempre a dica será a mesma. Você tem que sentar na cadeira, na frente do recrutador, como um profissional, como uma leoa que é capaz de resolver o problema daquela empresa. Então, para resolver qualquer problema, você precisa conhecer o problema, você precisa conhecer a vaga. É menor aprendiz que a Yasmin quer, mas é menor aprendiz para realizar o quê? Qual tarefa? O que você vai fazer nessa empresa? Sente-se na cadeira sabendo o que você vai fazer, Yasmin, e sabendo também como você pode fazer o melhor ali por aquela empresa. Todas as respostas das perguntas, todas as perguntas da entrevista você vai fazer, você vai responder pensando na solução do problema que a empresa tem, na função que você vai executar, tá bom, Yasmin? Não percam o evento Mulher Independente, que nós vamos falar muito mais sobre isso, tá, Yasmin? Vamos falar sobre perguntas da entrevista de emprego, como responder a cada uma delas, mas o principal é isso. Sente-se ali na frente do recrutador como uma profissional que sabe, de fato, resolver aquele problema que a empresa tem. O Matheus, seja bem-vindo. Matheus diz assim: o candidato é a solução da empresa para ela chegar a determinado objetivo com o serviço do candidato. E o serviço do candidato não é em vão. A própria empresa vai melhorar o ambiente de trabalho. Perfeita colocação, Matheus. Muito bem, é isso mesmo. Fernandes fala: quais são exatamente as perguntas mais comuns na entrevista de emprego? Fernandes OFC, Fernandes, minha linda, olha só. As perguntas que mais caem em entrevista de emprego são: primeiro, me fale um pouco sobre você. É uma pergunta bastante comum, na verdade não é uma pergunta, né? Na verdade é um bate-papo. O recrutador faz isso para quebrar o gelo e para saber como é você ali no início, como você se comunica, se você olha nos olhos, se você sorri enquanto você fala. Eu vou ensinar para você como responder essa pergunta no evento Mulher Independente, não perca. Mas eu vou falar para vocês sobre mais 4 perguntas que são feitas em praticamente todas as entrevistas de emprego. A primeira, né, a quinta, na verdade são 5. A primeira: me fale sobre você. Por que você quer trabalhar aqui, Fernandes? Por que você quer trabalhar aqui em nossa empresa? Tá? Você precisa saber responder isso estrategicamente, tá? E isso casa totalmente com o tema dessa live de hoje. Hoje a gente está falando sobre o que as empresas esperam dos candidatos. Então, por que você quer trabalhar nessa empresa? Casa totalmente, tem total ligação com você entender o que a empresa precisa quando ela vai te contratar. Outra pergunta: quais são os seus pontos fortes? Essa pergunta pode vir fantasiada com outros porquês. Essa pergunta ela pode ser feita: quais são os seus pontos positivos? Do que você se orgulha? O que tem na sua personalidade que você se orgulha? Mas basicamente é para você falar sobre você, sobre seus pontos mais fortes. A empresa geralmente pede de 3 a 5 pontos, então esteja preparada para falar 5 coisas maravilhosas sobre a sua personalidade. Tá bom, Fernandes? Outra coisa: quais são seus pontos negativos? O recrutador, ele de fato, ele vai te perguntar isso de formas diferentes. As empresas, elas estão cansadas de ter aquela resposta que todo mundo dá. A resposta que todo mundo dá é o seguinte: eu sou muito ansiosa, eu sou muito perfeccionista. Então a empresa, ao invés de te perguntar quais são os seus pontos negativos, ao invés de perguntar isso, a empresa pergunta: o que sua mãe fala sobre você que você deve mudar se você é uma pessoa jovem? Se você é uma pessoa casada, o que seu marido fala sobre você que você deveria melhorar? Então é um jeito que a empresa tem de te fazer a mesma pergunta, que é sobre seus pontos negativos, e ao mesmo tempo descobrir de fato a verdade sobre você. Uma outra pergunta para fechar com chave de ouro aqui, 5 perguntas que eu vou te entregar, que comumente são feitas em entrevistas de emprego, é a pergunta sobre por que você deve ser contratado. Por que você e não os outros candidatos? Por que não as outras concorrentes devem ser contratadas? Por que você? Leoa, Fernandes, não perca a nossa live, tá? Mulher Independente, nós temos uma aula, são 3 dias de série, e uma dessas aulas é
totalmente voltada para entrevistas de emprego. Ela é 100% focada em entrevistas de emprego, tá bom? Não perca. Yasmin, ela fala que fez várias entrevistas, não foi chamada. É a famosa frase, né, Yasmin? Eu vou entrar em contato com você. Pode deixar que eu vou entrar em contato com você. E nunca entram. Então, você fala que suas respostas são sinceridades. São sinceras, né? Minhas respostas são sinceras, é o que a Yasmin fala. Yasmin, você não deve ser apenas sincera na entrevista de emprego, você deve ser estratégica. Na live de ontem, Yasmin, eu falei o seguinte: quando as empresas querem vender alguma coisa pra gente, elas usam marketing a favor delas. Eu vou dar um exemplo. Compra um pacote de bolacha recheada, biscoito recheado. Na foto, na embalagem, você vê um biscoito maravilhoso, dá água na boca, tem chocolate vivo ali. Você quer muito experimentar aquele chocolate. Quando você abre o pacote, é só mais uma bolacha. O nome disso é marketing. Eu vou usar isso aqui para você em livros. Eu tenho um livro aqui que eu amo, inclusive aconselho leituras. Esse livro aqui fala sobre currículo. A capa dele é o manual de currículo. E aqui embaixo ele fala, destaque suas habilidades no mercado competitivo. Isso aqui é marketing. O livro ele quer vender para você, tá bom? A escritora, a editora quer vender o livro para você. Então ela usa marketing. Ela deixa as palavras mais bonitas. Eu tenho aqui para você uma caneta, tá bom? Eu tenho uma caneta. Mas eu tenho também, eu posso te dizer que eu tenho aqui uma caneta espetacular. Eu tenho uma caneta fabulosa. Eu tenho uma escrita leve, gostosa. Isso é estratégia de marketing. Eu vou passar isso para vocês no nosso evento Mulher Independente. Como usar o marketing a seu favor. Como usar o marketing para ser contratada. Não estou falando para mentir, tá bom? Eu estou falando para você usar as palavras de maneira correta, para você usar as palavras de maneira que encantam. E isso começa no currículo. Primeiro no currículo, depois na entrevista de emprego, respondendo a cada uma daquelas perguntas que estão lá, que vão ser feitas para você, que eu já dei como exemplo aqui para Fernandes, e que vocês vão ver muito mais sobre isso no nosso evento Mulher Independente. Mas voltando, o que a empresa de fato quer de você? O que a empresa espera de você como candidato? A empresa espera que você resolva o problema dela. A empresa espera que você entre para aquela empresa para somar. A empresa não quer que você entre apenas para receber um salário e ir embora. A empresa quer que você entre e ajude, que você entre e colabore. Lorena, como que eu mostro isso para a empresa? Primeiro ponto, entenda o que a empresa precisa. Se aquela empresa está contratando um vendedor, ela precisa vender mais. Se aquela empresa está contratando um social media, alguém para cuidar das redes sociais, a empresa precisa ter uma visão bacana no mercado de trabalho. A empresa está contratando um operador de caixa, ela precisa de uma pessoa rápida que resolva o problema dos clientes, que é passar a compra deles no caixa, que é fazer um recebimento rápido em um banco, em uma lotérica. Resolva o problema, Leoa. Se você resolve o problema, você tem a sua vaga de emprego. Tem muita gente que vai para a entrevista de emprego só para responder as perguntas. Isso é um erro, tá? O recrutador te pergunta, faz uma pergunta, você responde de maneira seca e fria. Tá errado. Eu sempre gosto de comparar a entrevista de emprego como uma entrevista que você vê aí na televisão. Imagina aí uma entrevista no Fantástico. Um apresentador leva um convidado internacional para falar sobre um filme novo que ele está lançando. Leoa, me responda aqui. Quem fala mais? Quem fala mais? A pessoa que está perguntando ou o artista convidado? Na entrevista de emprego, você é artista. Você é artista. As perguntas são sobre sua vida, são sobre sua carreira. Então, use e abuse do marketing nesse momento. É isso que eu vou te ensinar no evento Mulher Independente. Como deixar a sua história muito mais atraente. Como falar sobre você de uma maneira que o recrutador olhe para você e fala: uau, que profissional fantástico, eu preciso
contratar, eu preciso dessa pessoa na minha empresa. Saiba contar histórias sobre a sua vida, sobre sua carreira no momento da entrevista de emprego. Lorena, qual seria o momento ideal para eu contar histórias na entrevista de emprego? Quando te perguntam, me fale sobre você. Me fala sobre você, me conta sobre sua história, é isso que o recrutador quer saber. Nesse momento não é para você chegar na entrevista de emprego, Leoa, e falar que você é uma profissional organizada, que você é pontual. Não é esse momento. Essa pergunta inicial é para o recrutador descobrir algo sobre você. E olha só que maravilha. Se nesse momento você sabe se conectar com o recrutador, você consegue fazer com que ele veja algo interessante em você e você pode muito bem se conectar. Imagina que você, quando te falam, Fernandes, me fala aí, o que você gosta de fazer, me fale sobre você. E a Fernandes fala, olha, eu sou uma pessoa alegre, amo estar com amigos, eu gosto muito de correr nas horas vagas, eu gosto de correr 2 a 5 quilômetros. Imagina se o recrutador também gosta de correr e olha para Fernandes e fala, que legal, eu também gosto de correr, aonde você corre? E aí a conversa começa a ficar gostosa, e aí a conversa começa a fluir. Eu quero que você veja a entrevista de emprego dessa forma, Leoa. Veja a entrevista de emprego como uma conversa, uma negociação, e tente a todo momento que você está ali vender o seu peixe. Eu uso esse termo aqui com as leoas sempre, vender o seu peixe. Comparo a entrevista de emprego como a venda de uma casa. Você está querendo vender uma casa, essa casa custa, sei lá, 100 mil, 200 mil reais. Quando você vai apresentar a casa que você está vendendo para o comprador, você fala bem dela. Se ela tem algum defeito, você fala que você está corrigindo os defeitos, não é isso? Você quer vender. Na entrevista de emprego da mesma forma, você tem que querer vender. E é uma venda. A empresa está comprando o quê? Quem acerta essa aqui? Das leoas que estão ao vivo. O que a empresa quer comprar de você, leoa? O que a empresa quer comprar de você quando ela te contrata? Ela está comprando de você, sabia? Se ela te dá um valor todos os meses, cai na sua conta um salário e meio, 2 salários, 3 salários. Quanto que cai na sua conta ali é uma compra. A empresa está comprando algo de você. O que é? Cadê a leoa sagaz, felina, estratégica que vai me responder aqui? Olha só, a Fernandes ela fala, o problema que eu tenho é só sobre responder as perguntas corretamente. O nervosismo atrapalha. Fernandes, é isso mesmo. Primeiro, você tem que entender o que a empresa quer de você. A gente fica nervoso, é comum ficar nervoso em várias situações. Artistas, cantores, eles confessam que antes de um show eles ficam nervosos, mas eles sabem o que fazer. Eles sabem que eles estão ali para cantar, dançar, eles sabem. E eles já treinaram sobre isso. Então o nervosismo, ele acaba sendo um nervosismo normal. Não é um nervosismo que vai tirar a pessoa do centro. Imagina aí, sua cantora preferida no Brasil. Ela sobe no palco e vai cantar e não consegue cantar de nervosismo. Sim, ela consegue cantar. Ela tá nervosa, ela tá com um friozinho na barriga, tem ali uma multidão de pessoas, ou de forma online ou de forma presencial, pessoas assistindo essa cantora, mas ela está preparada, ela está pronta, ela treinou, ela sabe do que se trata o show, tá tudo sob controle dela. Você acha que quando um artista vai para entrevistas de TV, você acha que ele não sabe quais perguntas que vão ser feitas? Ele sabe, leoa, quais perguntas vão ser feitas e ele sabe respondê-las, tá? Eu quero te alertar a isso. Não vá para entrevista de emprego como você ia antes. Não sabe qual vaga, não sabe o que é para fazer, não sabe nem o nome do recrutador. Falar o nome da pessoa faz todo sentido. Você tem a tendência a dar mais atenção para a pessoa que diz o seu nome. Seu nome é uma música para os seus ouvidos. Quando eu falo Vanessa, minha amiga que entrou aqui. Quando eu falo Sabrina acertou. Sabrina Queller. Parabéns, Sabrina. A empresa compra de você horas de trabalho. Então ela está comprando, é uma venda. Você tem que vender suas horas. Então, quando você vai para uma entrevista, você sabe o que aquele entrevistador vai te perguntar.
Quando você vai para uma entrevista de emprego, deve ser da mesma forma. Quais as perguntas possivelmente vão ser feitas para mim durante a entrevista? Como eu devo responder? O que a empresa quer? Quem a empresa quer contratar para aquela vaga? Qual é o profissional? E olha, Leoa, como você deve estar vestida? Tudo isso é estratégia. Eu falo para você, você deve se comportar assim como uma leoa, porque a leoa, ela tem garra. Ela pode estar cansada, como eu brinco com você, leoa cansada, leoa com garra, mas a leoa, ela tem garra. Ela sabe o que ela quer e ela vai lutar até a última gota de suor cair, porque ela vai conquistar. A leoa é cheia de garra. A leoa, ela também é persistente, porque ela pode tentar uma vez, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. Tentou mais uma vez, não deu certo, e ela sabe que ela vai tentar quantas vezes for necessário para ela conseguir. Só que a leoa, ela precisa ser estratégica. E no reino animal a gente tem isso. Quando você vai estudar o felino, né, o leão, a leoa, tem estratégia de caça. A águia tem estratégia de caça. Então você deve ter estratégia, porque com estratégia você precisa de garra, precisa de persistência também, mas a estratégia torna tudo muito mais fácil, tudo muito mais leve. E onde eu aprendo estratégia, Lorena? No evento Mulher Independente. Não perca. Se você está aqui comigo, já está no grupo, não perca, tá? É só você clicar no link que está aqui na bio. Se cadastra, deixa o seu nome e seu e-mail, você vai entrar para um grupo, esse grupo é silencioso, o máximo que você vai receber de informação ali são as minhas aulas, é para a gente estar junto aqui no nosso bate-papo, tá? Entre para o grupo e aguarde na terça, quarta e quinta-feira o nosso evento Mulher Independente, dia 7, 8 e 9 de dezembro, tá bom, Leoa? Controle, você vai aprender a controlar esse nervosismo aí durante a entrevista de emprego. Tá legal? Tá certo? Meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que as empresas querem quando elas contratam alguém. Espero que você nunca mais vá para a entrevista de emprego querendo mostrar para a empresa que você está precisando de um emprego. Você pode estar precisando de um emprego, mas na verdade você tem mais para dar, para entregar, do que para receber. Quando a empresa enxerga isso em você, a empresa te contrata. Peraí, a Sabrina, ela tem algo a me oferecer. Eu quero comprar as horas dela, porque eu sei que a Sabrina vai resolver os problemas que eu tenho. Nunca se esqueçam, tatuem isso na memória de vocês. Só apague depois que você conquistar o seu emprego sonhado. A empresa contrata quando ela tem uma dor. E quando você é o remédio, é o curativo para aquela dor da empresa, você vai ser contratada. Tá legal, Leoa? Espero que você tenha curtido esse momento. Leoas, amanhã é uma live bem especial. Ela vai ser em um horário mais pro finalzinho do dia, às 18h14. Eu vou convidar uma de vocês para entrarem ao vivo aqui comigo, tá bom? Quero vocês aqui ao vivo comigo, uma de vocês. Eu vou entrevistar você. Você vai ter a oportunidade de ser entrevistada por mim. Vou te fazer as principais perguntas que são feitas na entrevista de emprego, que inclusive eu respondi aqui nessa live. Você vai responder, as leoas corajosas que vão entrar ao vivo aqui comigo, vão responder. E eu vou fazer correções na sua entrevista. Não perca a nossa live de amanhã, tá bom? Amanhã às 18h14. Um beijo para Sabrina, que tá aqui ao vivo, para Fernandes, para Sarinha. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.